Olá! Hoje a gente vai mergulhar no debate bem surpreendente lá dentro da filosofia política da neorreação. Esse movimento é super conhecido pela sua crítica à democracia e por um certo apreço pela monarquia, certo? Pois é, mas o texto que vamos analisar hoje argumenta contra a solução monárquica. Só que, e aqui que está o pulo do gato, de uma perspectiva que quase ninguém esperava. Então, dentro do pensamento neorreacionário, a resposta para essa pergunta geralmente é um sonoro sim. A lógica é mais ou menos assim. O governo de um rei, mesmo com todos os problemas que possa ter, ainda seria melhor que o caos da democracia de massas. Só que o texto de hoje, mesmo concordando com essa crítica toda à democracia, joga um balde de água fria nessa conclusão e, olha, propõe uma alternativa bem radical. Ok, para entender o argumento, a gente precisa pegar o contexto da coisa. O autor está escrevendo em resposta a uma onda monarquista que estava crescendo forte nos círculos neorreacionários. Sabe como é? Vários textos, muita discussão, e de repente a monarquia estava virando quase a identidade central do movimento. Não só mais uma ideia. E é exatamente esse consenso que o autor resolveu cutucar. E olha que interessante, o autor não chega chutando a porta e atacando a monarquia do jeito que a gente está acostumado a ver. Muito pelo contrário. Ele concorda na boa com a premissa de que a democracia está numa degeneração manifesta. Ele até acha os argumentos monarquistas bem persuasivos, viu? Chega ao ponto de dizer que as críticas republicanas normais são fracas e que se o problema fosse só esse, ele mesmo seria monarquista. É, e aqui vem a grande virada da história. A rejeição do autor à monarquia não tem nada a ver com os argumentos de sempre, sabe? Direitos, tradição, legitimidade, esquece. A questão é outra, bem mais fundamental, ligada ao que ele chama de engenharia política. A insatisfação dele, a crítica dele vem de um lugar, nossa, completamente diferente. Então vamos direto para o coração do argumento. A crítica aqui não é moral, não é histórica. É uma crítica, digamos, constitucional, de design de sistemas. O autor está olhando para o problema do poder não pela lente de quem deveria governar, mas de como o sistema em si deveria ser desenhado para justamente evitar que o poder se concentre em um lugar só. Olha, essa tabela aqui resume perfeitamente o ponto central. Todo mundo concorda com o problema. A democracia moderna, do jeito que está, falhou. A briga mesmo é na solução. De um lado, os monarquistas, que propõem concentrar o poder todo numa figura só. Do outro, o autor, que defende um sistema onde o poder nunca para. Ele está sempre circulando. Então, a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. Ser antidemocrático não quer dizer automaticamente ser pró-monarquia, sacou? Para o autor, a neorreação até compartilha uma crítica pesada à democracia, mas a monarquia, bom, ela é só uma das saídas possíveis. E na visão dele, é uma saída com falha de projeto, uma falha de engenharia. E é isso que nos leva para o conceito-chave que o autor joga na mesa como alternativa. Pensa assim, em vez de criar um reservatório de poder na figura de um rei, como a monarquia faz, ele defende um sistema feito justamente para dissolver esses reservatórios. Mas como é que isso funcionaria na prática? O termo que ele usa é fechamento cibernético. Eu sei, parece um negócio super complicado, mas a ideia por trás é até que simples. Criar um sistema de governo que se autorregula. Imagina uma rede onde cada pecinha tem poder, mas ao mesmo tempo é controlada por outras pecinhas. O objetivo final? A soberania não fica na mão de um rei ou de um parlamento. Ela meio que nasce do próprio sistema de forma distribuída. E para deixar essa ideia abstrata bem mais fácil de pegar, o autor usa uma analogia que é, olha, perfeita. O jogo de pedra, papel, tesoura. Pensa bem, nenhum dos três é o chefe. A pedra ganha da tesoura, mas perde para o papel ganha da pedra, mas perde para a tesoura. O poder está sempre fluindo em um circuito, ele não para, não se acumula no topo. É esse o ideal de constituição que ele está defendendo. E de acordo com o texto, esse modelo não é só teoria, não. A República Holandesa é citada como um exemplo histórico real disso aí. O autor lamenta bastante que esse modelo não tenha se tornado mais influente, sabe? Ele argumenta que o fato de essa ideia não ter se espalhado foi uma bifurcação histórica fatal. Foi o que nos deixou presos nessa luta sem fim e bem destrutiva entre só duas opções, ou monarquia ou democracia. E agora, se preparem, porque a gente chega na parte talvez mais surpreendente do argumento todo. Se o objetivo é criar um sistema com esse tal de fechamento cibernético, um sistema que seleciona os melhores e não deixa o poder acumular, qual é o melhor modelo que a gente conhece? Pois é, para o autor, a resposta não está na política, está na economia. A afirmação é bem ousada, olha só.
O capitalismo de livre mercado seria o exemplo máximo de um sistema descentralizado e que se autorregula. Pensa bem, não existe um chefe do mercado, né? Cada pessoa, cada empresa é ao mesmo tempo um controlador e é controlado pelas forças de oferta, demanda, competição. É um sistema que, na visão do autor, seleciona a excelência de forma rotineira, quase que por padrão. E essa comparação entre um rei e um CEO é simplesmente fundamental para entender a ideia toda. O rei herda o poder. Se ele vai ser bom ou ruim, é pura sorte. Já o CEO, num sistema de mercado livre, precisa passar por um filtro social e competitivo super rigoroso para chegar no topo. E mesmo lá, ele é o tempo todo controlado pelo mercado. Ou seja, o CEO é um exemplo de líder escolhido por mérito dentro de um sistema que se regula, algo que a sucessão por sangue, bom, nunca conseguiria fazer igual. E aqui a gente tem o resumo da ópera. Sim, a monarquia pode ser melhor que a democracia de massas, mas convenhamos, isso é colocar a régua lá no chão, né? O objetivo não deveria ser só achar uma coisa menos pior que o sistema que a gente tem hoje. O objetivo de verdade deveria ser buscar um sistema que ativamente seleciona a excelência. E a gente termina com essa provocação no ar. O texto nos força a questionar as alternativas que a gente normalmente coloca na mesa. Se tanto o poder do povo quanto o poder de um rei são, no fundo, falhos do ponto de vista de engenharia, então qual seria a terceira via? O que dá para aprender com sistemas descentralizados para, quem sabe, projetar uma forma de governo melhor? Fica aí a questão para a gente pensar.